Boa tarde, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos à quinta edição do Web Encontro do Fórum Cultural de Tanguá. Nesse sábado, eu tenho a honra de novamente, eu digo novamente porque a professora Verônica Inaciola já esteve conosco em Tanguá há algum tempo, já há alguns poucos anos, discutindo sobre cultura popular, sobre patrimônio material, sobre intolerância religiosa e sobre a Folia de Reis. E hoje, né, não seria diferente, esse assunto que é um assunto que ela pesquisa, que ela conhece tão bem, e é um assunto também que, para mim, acho muito importante dar visibilidade, um assunto que a nossa Tanguá tem nessa manifestação da Folia de Reis, um trabalho, digamos, de resistência, né, de sobrevivência. Então, assim, são grupos geralmente muito frágeis que demandam de um apoio estatal efetivo e, para isso, precisamos conhecer e eliminar algumas barreiras para que, de fato, políticas públicas alcancem essa manifestação cultural. Então, eu gostaria de, inicialmente, fazer a apresentação da professora Verônica Naciola Costa Farias da Cruz, que é pedagoga, especialista em marketing cultural, mestre em ciência da arte pela UF e doutoranda em ciências da religião na Universidade Católica de Pernambuco. Ela também é autora do livro Folias de Reis em São Gonçalo, Irmandade e Patrimônio, e pesquisadora das artes, das festas, danças e religiosidades populares fluminenses. Ela também é integrante da Comissão Acadêmica e de Pesquisa da IOV Brasil, International Organization de Folk Art Populare. Professora Verônica Inaciola, é um prazer tê-la novamente conosco para conversar sobre a Folia de Reis. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite por estar aí com vocês mais uma vez, hoje dessa forma remota, mas como eu acredito na capacidade do imaterial e do intangível, eu estou aí nessa terra maravilhosa, Tanguá, né, que você me apresentou um espaço tão bacana, onde a cultura estava ali começando a se estabelecer, né? Dentro de um espaço tombado, né, pelo patrimônio material, que da linha de trem, né, na linha de trem de Tanguá, com todo um romantismo, lugares assim que nunca saem da cabeça da gente, além da presença das pessoas daquele dia, professores, alunos, fazedores de cultura de uma maneira em geral, né? Foi um dia muito, foi uma manhã muito bacana e poder falar, né, do que é o meu objeto de estudo, que são as folias de reis e como se dá, né, como se dá essa trajetória das folias de reis aqui no Brasil, como isso acontece. Foi muito interessante tudo isso e hoje eu espero trazer um pouquinho mais disso tudo para a gente estar conversando. Eu estou aí num momento também, né, de pesquisa, a partir de um capítulo do meu livro, do capítulo 4, eu estou investigando os milagres das bandeiras dos Santos Reis, né, os milagres contados por esses mestres, mas antes de começar, eu quero pedir licença ao mestre Edu, que é o mestre da bandeira aí de Tanguá, tá? Para a gente estar falando de Folia de Reis. Com licença, mestre Edu, por por a gente ter essa oportunidade, né? De estar falando deles, dos meus mestres também em São Gonçalo, Valdeci, Fumaça, Caetano, já que né, está hoje em outra dimensão,
que está também no meu livro, foi ali imortalizado no livro, o Caetano. E a gente tem uma novidade em São Gonçalo. Esse ano uma bandeira está ressurgindo, tá? A gente vai ter a honra de ter mais uma bandeira na cidade, é uma promessa, e depois eu vou contar isso assim, né? Ele ainda não me autorizou, mas num outro momento a gente está falando, se a gente já tiver vacina, a folia já sai em dezembro, tá? A nova bandeira na cidade, que ressurge, né? Ela é nova porque ela vem com outro devoto, mas ela já pertenceu a um outro devoto e ela retorna, como eu conto no livro, que a gente pensa assim, mas está acabando, Folia de Reis está acabando, né? Mas aí quando a gente vê a cultura, tem isso, né? Essa magia de trazer, né, o que ficou distante, né, num passado remoto. E ela novamente se personifica e se ressignifica e retorna em tempos atuais. Eu falo um pouquinho disso também no livro. Bem, você quer saber alguma coisa específica ou eu posso ir falando assim? Eu mais ou menos separei 3 eixos para a gente estar aqui conversando. Aí eu queria saber o que. Eu gostaria mesmo só de situar, né, as pessoas que estão, já temos aqui alguns convidados, ou melhor, alguma audiência, e explicar que naquele momento que a professora Verônica esteve em Tanguá, foi no momento, digamos, onde foi um evento, né, construído por conta da Semana Fluminense de Patrimônio, foi sempre acontecia ou acontece, né, no final do ano, é organizado geralmente pela Fundação de Oswaldo Cruz, o INEPAC e outras parceiras, onde nós discutimos a intolerância religiosa e em relação às folias de reis, porque naquele ano, em 2016, 2015, acho que 2015, 2016, 2016. tinha ocorrido um fato em Tanguá, onde um grupo de professores ou uma escola, né, apresentou as folias de reis para os alunos. Eu até comentei isso em uma live ontem, porque assim, Tanguá recentemente foi ilustrado na Rede Globo de televisão como um município zero cultura, tendo como premissa, ou melhor, ponto de partida, a inexistência de museus. E eu citei, né, o meu entrevistador, quero até mandar um abraço para ele, o Wallace de Oliveira, que é pré-candidato a vereador. O Wallace, para situá-lo, eu até expliquei a ele que o museu seria esse local privilegiado, né, um espaço não formal de educação, onde os professores poderiam levar os alunos para conhecer a Folia de Reis. Não que a Folia de Reis seja algo do passado, algo que está cristalizado, que já passou, não é isso. O museu, essa concepção de museu é uma concepção errada, equivocada. Então, para que, quem sabe, fosse apresentado no museu essa cultura, né, esse nosso patrimônio, ele teria um apelo visual melhor. Mas logo a figura, né, a vestimenta do palhaço, ela foi pendurada em uma trave de futebol, porque a escola não tem estrutura, utiliza a quadra de esportes para fazer a apresentação, e ficou, de certa forma, chocante, né? Talvez por falta de um manequim, de um cuidado melhor para expor a vestimenta da Folia de Reis e todos os elementos que compõem esse grupo cultural, ficou, digamos, prejudicado o entendimento. E isso gerou uma série de comentários e discussões em redes sociais, e uma das questões foi a demonização da Folia de Reis por justamente não compreenderem a essência dessa manifestação cultural. Então, eu gostaria que a professora Verônica tentasse, de uma forma
uma forma possível de traduzir agora para nós, ou de passar um histórico, né? Quais são as referências históricas para se iniciar e o que seria, né, a Folia de Reis a partir de um contexto histórico. Ótimo, ótimo. Eu tinha pensado nisso mesmo, da gente estar trazendo aqui para esclarecer um pouco de como, né? Porque não é Folia de Reis não chegou aqui hoje, né? No Brasil, e essa demonização, só fazendo uma parte aqui, não está acontecendo só com as folias, né? Com todas as manifestações culturais que estejam agregadas às religiões afro-brasileiras, né? Que de alguma forma estejam. Mas eu vou contar no princípio da folia, e isso equivocadamente. Hoje as folias de reis elas são vistas por alguns segmentos religiosos como demônios, como outras nuances, né? Outros folguedos, outros grupos devocionais estão sendo também demonizados por uma parte fundamentalista, né, de uma religião que está, inclusive o meu trabalho hoje de pesquisa vai falar sobre isso, sobre as negociações que eles estão tendo que fazer para permanecer nesses espaços periféricos, né, dentro dessa região metropolitana no Rio de Janeiro. Mas se a gente pega lá o Brasil no início, né, não é um descobrimento, não, mas quando os colonizadores aqui chegaram, eles chegaram com todo o seu legado, com toda a sua bagagem cultural, né? Todo mundo sabe disso. E então, o cristianismo que aqui chegou, com suas cruzes, com seus santos, ele não colocava Cristo muito no centro da discussão, não, né? Porque tinha toda aquela questão dos poderes dos santos, atribuídos aos santos, de devoção, tudo isso para poder se formatar a mentalidade do que seria ser cristão, né? Era um cristianismo medieval, né? Idade Média, com todo o seu legado também sincrético. A gente sabe que esse cristianismo chega muito sintetizado também lá com as crenças pagãs e com as demais crenças do período. E ele chega aí, como é que eu vou me estabelecer? Como é que eu vou mostrar, né, essa nova maneira de crer, né? Como é que eu vou apresentar isso? Então, nós sabemos que os jesuítas, eles trouxeram em formas de arte, né? Era o teatro, era a música, tudo isso, a partir dessa linguagem, foi que foi apresentado todo o legado cristão para os índios e mais tarde para os negros, né, escravizados, foi passado dessa forma. E a Folia de Reis também, que seria o quê? Seria, na verdade, não apareceu como Folia de Reis, né? Apareceu, como está lá até no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, é aquela passagem, né? A gente precisava apresentar quem é esse novo rei, né? Esse novo rei espiritual, esse novo Deus do mundo. Jesus não existia aqui nas Américas, né? Em outros cantos do mundo, né? E então, esse novo Deus foi apresentado em São Paulo de Piratininga, hoje cidade de São Paulo, onde a gente tem o registro do primeiro alto, de um reisado, né, apresentado pelo padre José de Anchieta, e ele, então, monta, né, o alto dos reis, no dia de reis. Ele monta o primeiro no dia 31 de dezembro, e depois, no dia de reis, o alto de todo o percurso que
que os reis, os três reis que vieram do Oriente fizeram até o lugar onde, até Belém, onde Jesus tinha nascido, e tudo aquilo que a gente já conhece das histórias bíblicas, né? Isso é hermenêutica, né? Das interpretações bíblicas do Evangelho e tal. E aí, a partir daí, né, se estabelece, então, essa afinidade, né, desse povo que, né, começa, a partir daí, toda a história, né, das folias de reis, a partir desse momento no Brasil. Isso já acontecia, não é? A adoração dos três reis e toda essa devoção, né, dos reis ao menino Jesus já era conhecida na Europa, né? A gente tem esse catolicismo que chega através de Portugal e traz isso tudo para a gente, essas cruzes, esses santos, essas crenças, e a partir daí a história começa a ser construída. E então, Câmara Cascudo, ele descreve, né, que eram pessoas que iam de porta em porta. A partir daí se estabelecem muitas conexões, é claro, o povo começa a se reinventar. Era uma igreja, essa igreja a gente precisa bem estar demarcando isso, mas era uma igreja, aí começa a se construir o chamado catolicismo popular, que era a crença que vinha do povo para dentro da igreja. O que a igreja forneceu de conhecimentos, o povo reinterpretou e retorna com essas crenças para a igreja. E aí eles começam, são grupos que começam a se formar, né? Não só de folias, mas os congados, né? Num outro momento e tal. Todos esses grupos que a gente chama hoje de folclórico, é isso, né? São grupos tradicionais que vêm, né, marcado por esse encontro, né, com os padres jesuítas. E com esses santos, com essas cruzes, com todos esses símbolos desse catolicismo, e que passa a ser um catolicismo popular. Por quê? Porque Roma não interferia no que acontecia aqui na colônia, não é isso? Era o que os portugueses determinavam. Então, se a coisa estava correndo, tá tudo bem, tá tudo certo, se eu estou conseguindo fazer com que a igreja cresça aqui, né, nessas novas terras, eu não tenho por que interpelar. Né? Isso vai continuar acontecendo. Então, eram negros, índios, brancos, né? Tudo ali já começando a fazer os seus rituais, voltando, né, com uma reinterpretação desses rituais para a igreja. Então, tudo começa assim, tá? Você sabe que a história é uma ciência que a gente também tem que interpretar e que ela é contada através da própria ótica de quem, né, está contando essa história. Mas nós vamos ver isso em vários pesquisadores com muita clareza. Inclusive, o meu autor preferido é o Brandão, Carlos Rodrigues Brandão. Ele fala muito de catolicismo popular e de como essas folias de reis, então, ele chama de grupos que são devocionais, mas são grupos. Ontem eu botei um pensamento do Marcel Mauss, quando eu anunciei a nossa live, né? Mas por quê? Porque tem tudo a ver com o que Brandão fala. Então, as folias de reis, elas existem, elas são grupos de solidariedade. Elas existem porque elas estabelecem laços de solidariedade. Aí é por isso que, quando elas retornam reinterpretadas, esses laços de solidariedade, de trocas, né, isso só fortalece. Né? Porque quando você troca, você dá, né, na teoria do Mauss, você recebe, você retribui, entendeu? Mas quem ganhou precisa retribuir novamente. E isso não para. Essa corrente não para. Então, ele reconheceu nas folias de reis
essa, como é que a gente pode falar, essa mediação com essa teoria do Marcel Mauss, né? Que quando ele estudou o Mauss estudou os povos primitivos, índios, americanos, da América do Norte, e que via e que observava, né? Quando a gente diz assim, a antropologia social e cultural, ela ganha campo, né? Então, não é mais um pesquisador que está ali no gabinete, né? A gente teve um tempo, foi muito importante, de uma sociologia de coisas que eram escritas a partir de teorias apenas. Mas não, a antropologia vai para campo. Então, ela é uma ciência, foi uma ciência muito importante e ainda é, para a gente estar entendendo esses laços de solidariedade, essa convivência. Ela é quem vai dar essa dimensão para a gente, essa importância, porque ela vai em loco, né? Ela vai estar lá. É um pouco do trabalho também que eu venho fazendo. Por quê? Porque a gente vai para uma pesquisa qualitativa, mas a gente acaba interagindo, não é? E a gente coloca a fala do portador, porque não é a minha fala que é a mais importante, entende, Rodrigo? É a fala dele, a fala dele é mais importante do que a minha. Então, a antropologia, sim, nos ajuda bastante, é uma ciência que, né, a sociologia também, é claro, a história, porque vai contextualizar, mas a antropologia nos dá essa condição, né, dessa troca, de estar ali em loco, né, e essa sociologia também, né, cultural, da gente estar entendendo isso melhor quando você se aproxima do objeto e quando você se aproxima desse portador dessa crença. Mas aí eu saí um pouquinho, né, do nosso contexto histórico e isso vai se estabelecendo, né? E isso vai. Aí algumas pessoas falam, mas vai acabar? Não vai acabar? Não, esses grupos, eles estão aí, né? Então, a gente, né, no Brasil colônia, quando essas festas populares da igreja, aí houve um momento com a República da romanização, aí chega no Brasil. Aí, vamos botar ordem nisso aí. Isso aí tá que diacho de cristianismo é esse que dança preto, dança índio, dança todo mundo está na mesma roda, entende? Chegou um momento festivo desse catolicismo que o próprio povo, a gente pode falar disso depois, porque que os negros eles assim, voltam também para a questão dos santos católicos e tal, que é uma forma também de se resguardar, né, das suas próprias crenças, uma estratégia, né? Vou falar disso mais um pouquinho mais adiante. Podemos considerar, professora, que são, digamos, dinâmicas de sobrevivência, né? Para que a cultura ela tem esse caráter de se reinventar, de se adaptar às circunstâncias, para justamente poder sobreviver. Professora, antes da gente prosseguir e eu fazer uma pergunta que eu preciso até elaborá-la, porque agora já me fugiu, mas indo por partes, eu quero fazer o registro aqui das participações. A gente já inicia aqui um comentário do Bruno Almeida de Oliveira, desejando uma boa tarde a todos. O Bruno Almeida de Oliveira é um folião de reis que nos acompanha no Fórum Cultural de Tanguá e que ele até faz o comentário: boa tarde, dona Verônica. Sou amigo do mestre Fumaça. Conheço o Bruno. E também nós temos o comentário aqui da professora. Então, viu, Bruno? Ela lembrou de você. A professora Verônica é muito sensível. Ela não é somente uma pesquisadora, uma pessoa que está fora, né, descolada do campo que ela atua. É uma questão de amor mesmo, né? De entrega para a causa das folias de reis. E isso é muito evidente, professora. E temos aqui o comentário da professora Ladislaine, e gostaria de deixar aqui projetado para... Eu tenho uma dificuldade de projetar, às vezes, o comentário,
por conta da minha dificuldade com o equipamento, mas acho interessante para fazer o registro. Ela está dizendo aqui que está adorando saber desse assunto, porque ela cursa História. Bacana. Temos também aqui o comentário de uma outra professora que está fazendo aqui esse comentário, uma querida professora Virgínia Borges, dizendo, né, que a história é feita por meio das narrativas. O Brandão é um pesquisador que inspirou muitos artistas. E complementa aqui com outro comentário, dizendo que essa nossa conversa está sendo uma grande roda de aprendizagem, uma conexão de protagonistas muito sensível. E, por final, aqui nós temos aqui a ilustre presença do mestre Dejá também. O Dejá é o filho do seu Edu. Ele hoje que está levando, é o filho do seu Edu, ele é o herdeiro da bandeira Três Reis do Oriente, se eu não me engano. Então, ele está aqui nos acompanhando, se não me engano, ele está lá em Macaé a trabalho e está aqui desejando uma boa tarde a nós. Então, professora Verônica, eu gostaria, agora eu lembrei, recordei a pergunta que eu desejo fazer, sobre a dinâmica da Folia de Reis. Ela tem um ciclo, né? É uma festa cíclica, digamos assim, não é uma festa, mas uma manifestação cultural cíclica, que ela tem um período, né? Um período. E nesse período, né, existem as chamadas festas de remate, né, ou arremate, e o giro, né, que é o ponto alto, onde, digamos, seria a culminância de toda a preparação anual, né? E digamos que nesse momento, né, da pandemia, são grupos culturais, digamos, muito fragilizados, até nesse contexto da Semana Fluminense de Patrimônio, que conversamos a primeira vez em Tanguá fizemos uma mesa, né, uma mesa aberta, uma mesa redonda, lá na estação ferroviária de Tanguá, onde é sede da Secretaria de Cultura e Turismo, e você lembrou muito bem, né, que é um espaço muito simbólico, que é um patrimônio material, digamos, comportando a discussão sobre o patrimônio imaterial, né? Essa troca é interessante. E naquele momento, eu vinha de Itaboraí, porque antes de ter essa pequena passagem pela Secretaria de Cultura de Tanguá, eu passei também por um momento na Casa de Cultura de Itaboraí. E a senhora me lembrou a questão da antropologia, e lá, né, a gente sabe que a Casa de Cultura de Itaboraí pertenceu a uma antropóloga, uma das maiores antropólogas do país, que é a professora Heloísa Alberto Torres, que foi diretora do Museu Nacional, e tem uma pesquisa muito vasta, né, sobre a cultura marajoara, a produção de cerâmica, a questão indígena. Então, assim, é uma das grandes cientistas da nossa história, e eu não estou aqui digamos, com uma pessoa tão diferente, que é uma professora Verônica, que também está agora doutoranda e é uma cientista também dessa área. Então, reforçar esse prazer e essa satisfação de estar discutindo esse assunto e sendo objetivo, né, de que forma o poder público, né, pode interferir e interfere na condução da política pública de uma cidade, né, local, tanto estadual. A gente também ainda vai falar hoje sobre essas esferas da administração pública e suas competências em relação à Folia de Reis, né, o que elas fazem. Naquele momento da Semana Fluminense do Patrimônio, eu tinha conseguido, tanto em Itaboraí, né, um patrocínio para apresentação cultural, foi na Folia do Seu Juarez de Jesus, ali na reta, ali logo na entrada de Itaboraí. Eles fizeram uma apresentação lá, nós organizamos uma exposição na Semana Fluminense do Patrimônio sobre cultura popular, e não a conhecia ainda, né, digamos assim, porque eu conheci a professora em um evento
No Caminho Na casa Niemeyer, foi no Caminho Caminho Niemeyer, Niemeyer, foi no no Caminho, Teatro Popular lá, foi uma apresentação. foi. Foi lá. Acho que foi no Memorial, não, é no Memorial, foi no... Memorial, foi lá que eu conheci a professora. Então, e depois em Tanguá, que eu consegui também novamente um apoio financeiro junto a essa comissão organizada pela Fiocruz, organizada pela pelo INEPAC também, e foi quando essa apresentação cultural foi da Folia de Reis foi dentro do contexto da Semana de Teatro e Literatura também, uma caravana que a Secretaria de Estado de Cultura naquela época promovia. Então, qual seria, professor, assim, essa dinâmica? Essa dinâmica da organização das folias, da preparação, porque há também uma questão financeira, né? Que hoje está prejudicada por conta da pandemia. Digamos que a Lei Aldir Blanc, espero que apoie grupos culturais das folias de reis, e aqui eu já gostaria de registrar, antes de mostrar o comentário dele, mas já registrar a presença aqui do secretário de Cultura de São Gonçalo, o Carlos Ney Ribeiro, nos acompanha. Então, Carlos Ney, as folias de reis de São Gonçalo, né, não só em Tanguá, também o Poder Público de Tanguá, eles precisam estar abraçados pelos recursos para os grupos e espaços culturais da Lei Aldir Blanc. Eu reforço aqui uma especial atenção para esses grupos. E, professora Verônica, retomando, como seria essa dinâmica de preparação e o ponto alto que é o giro? Você me fez essa pergunta. Vamos lá. Então, a gente falou um pouquinho, né, dessa trajetória e como é que isso hoje acontece. Então, a gente ainda pegando um pouquinho, Rodrigo, desse percurso da história, só para complementar, eu vou chegar no giro e vou falar dos ciclos, né? Dos ciclos do folclore, né? Do patrimônio material. Todos esses grupos devocionais, eles estão associados a um ciclo anual. Então, as suas saídas, os seus rituais, porque são rituais, eles vão acontecer dentro de um ciclo, né? E o das Folias de Reis é dentro do ciclo natalino. A gente tem o ciclo junino, que compreendem assim as festas de São João, né? Todas aquelas festejos juninos, né? Entre outras digamos assim, outros rituais que vão acontecer também, como o do boi, né? Tudo dentro do ciclo junino, né? O Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, diversas apresentações, diversos rituais desses grupos, que são devocionais, né? Eles estão ligados a uma questão religiosa. Então, vai acontecer tudo dentro do ciclo. Então, no ciclo natalino, a gente tem os reisados, né, que também aporta a folia de reis, aporta o cavalo marinho, aporta as pastorinhas, não é? Tudo isso no ciclo natalino. E no ciclo carnavalesco, que aí também temos diversas manifestações desse ciclo carnavalesco, o próprio carnaval, mas tudo que está ali ligado ao carnaval, como os maracatus em Pernambuco, rural, maracatu de terreiro, o maracatu nação, o maracatu rural, de determinados ciclos. E a folia está dentro do ciclo natalino. É óbvio, né? Ela está lá, né? Ela repercute o quê? Repercute a trajetória dos três reis do Oriente, tá? Até o lugar onde estava o menino nascido, o menino Jesus e o menino perseguido. Tanto é que tem toda uma história que perpassa a questão do Evangelho, não está lá escrito no Evangelho de Mateus, mas nós vamos encontrar em outras pesquisas, em outras
livros, em outros registros, né? Digamos assim, outros registros, tudo que aconteceu ali, a perseguição de Herodes, tudo isso para matar o menino e como eles se desvencilharam dele, né? Enganaram. E eles contam muito isso. Os foliões, os mestres, eles contam isso assim de uma maneira tão excepcional. Eles falam, não, então a senhora não sabe? A senhora não sabe? Eles passaram a perna nos soldados de Herodes. E aí falaram, não, é lá do outro lado, nós ainda não passamos lá, não. Você vê, já tem, né, todo esse contexto, essa narrativa que faz com que torne, né, essas histórias mais robustas, né, e tenha repertório. Eles têm histórias, porque eu convivo há 20 anos e ainda não sei tudo, cada vez que eu paro, tem a história. E então, a gente falando desse ciclo, então eles vão sair, né? Como eles estão nos cumprindo o ciclo natalino, eles vão sair na noite de 24 de dezembro até o dia de Reis, né? Compreendendo os 12 dias que os reis Gaspar, Baltazar e Belchior fizeram até chegar no menino, no novo Deus, né? No Deus menino. No Deus menino, e eles repercutem isso, eles fazem essa trajetória. Isso aí já está, como é que, digamos assim, a fato consumado, é crença. Então, não adianta a gente fugir disso. Ah, mas não é religioso? Não, é religioso. Só que uma das devoções que não necessita do padre, entende? Para acontecer. A crença está ali no ritual feito por eles. Não é a igreja, né? Não é a igreja que vai determinar de que forma eles vão fazer isso. Isso já está no imaginário. E o próprio mestre, ele é a figura ali. Eu posso perceber isso, né? Também a gente pode ver em Brandão, pode ver na Zaide Castro Maciel, em várias outras pessoas, na própria Deusimar, que faleceu esses dias, que era lá do INEPA, que eu conversava muito com ela, na Cássia Frade também, conversei muito com Cássia, muitos anos assim, de convivência, e a gente pode presenciar isso. Essa fala deles é uma fala de que o mestre tem autoridade, a autoridade religiosa para conduzir o grupo. Ele é uma figura religiosa, de autoridade religiosa dentro daquele grupo. Então, independe da igreja. Quando eu estava falando nesse processo histórico, teve um tempo também que a gente sabe que com a República e com a igreja romanizada chega no Brasil e que tudo isso é retirado da igreja. Olha, aqui até não mesmo, existe. desculpa te interromper, a questão da criminalização das folias de reis, como a criminalização da roda de capoeira, até a respeito disso, o INEPAC, né, até então, e há pouco tempo eu procurei saber sobre esse reconhecimento que é dado às folias de reis através de uma carteirinha, um cadastro, para que... Eu presenciei muita coisa sobre isso. Tem uma lei, né? No meu livro tem a lei é do governador Leonel Brizola. Você vê 86, 88, por aí, 1986, 1988, quando o governador Leonel Brizola, a lei está aqui, eu não sei o número, mas está aqui no livro, o livro é esse, quem puder depois dar uma olhadinha, né? Eu coloco aqui nessa questão das legalizações, tá? Que a folia, então, pode voltar a sair nas ruas a partir dessa lei do governador Leonel Brizola. Ele assina porque é um deputado chamado a Cássia, que teve muito contato, a Cássia presidiu o INEPAC nessa época, a Cássia Frade,
E a professora Cássia Frade, maravilhosa, um beijão para ela merece todas as honras. Então, a Cássia é que pede a esse deputado e começa a fazer a interlocução, porque a gente sabe, você falou aí de políticas públicas, a gente vai falar disso aqui, né? São necessárias, porque se não fosse, né, essa ação, uma ação de política pública, quando a Cássia vai para a Assembleia Legislativa solicitar e cria um grupo e que solicita que é impossível esses foliões não poderem sair às ruas, né, no período do Natal até o dia de Reis, e no Rio de Janeiro ainda até o dia de São Sebastião, porque eles saem até o dia do Santo Padroeiro. Então, já tinha ali na cidade do Rio de Janeiro, na Mangueira. Evalci hoje assumiu a bandeira do pai dele, até conversei com ele ontem, o mestre Evalci, lá do Morro da Mangueira, da Sagrada Família, ele é da Folia da Sagrada Família. Aí tinha o Morro da Formiga, tinha o mestre Diniz lá em Botafogo, no Dona Marta. Olha só, tudo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Aí fora, essa outra enorme, essa grandeza de número enorme de folias de reis na Baixada Fluminense, Caxias, Nova Iguaçu, Queimados. Tem lá grupos, até hoje, muitos grupos. Eu fui em muitas festas deles na Baixada Fluminense, com a Deusimar, com a jornalista Lena Frias, que também aprendi muito com ela também sobre as folias de reis, o Afonso Furtado. Muita gente que vem há muito tempo, e a Cássia é uma defensora. Então, ela vai, pede ao deputado, se eu não me engano, Rodrigo, é chamado Paulo Banana. Esse deputado é quem, né, faz o projeto de lei para que, né, essa marginalização das folias caia. E aí, então, o governador Leonel Brizola, é quem assina a primeira lei que né, não porque eles iriam atrapalhar a ordem pública, mas a gente sabe que a gente vivia um momento de ditadura também. Cássia muitas vezes saiu da casa dela na noite de Natal para ir tirar folião de reis na delegacia. Ela pode contar essas histórias, né? A professora Cássia Frade. Ela me contou isso muitas vezes eu fui, e por isso que ela então entra com uma ação, não, só através da política, não é? A gente precisa de apoio político. Então, políticas públicas é isso, é apoio político, não é? E é entendimento, mais do que apoio, é entendimento da importância daquele feito cultural para aquela sociedade, como é importante, como demarca a nossa própria trajetória, porque o que nos constrói são os mitos. E se a gente abandona, não é, todo esse legado cultural, nós estamos enterrando os nossos mitos. E quando você detona, você mata os seus mitos, a sua existência é uma passagem aqui muito, digamos assim, imperceptível. Você de você mesmo, entende? Enquanto pessoa. E é isso que a gente, nesses foliões, começa a ver, começa a perceber. Quando eu comecei a estudar as folias em São Gonçalo, olha, eu sofri muito porque eu encontrei pessoas assim, autoridades, que falaram assim para mim, Cruzes, essa gente preta, pobre, entende? Assim, né? Aí você tem que se indispor, né? Num primeiro momento, porque choca, mas depois você fala, não, tem que ser feito todo um trabalho para que aquela pessoa entenda que é muito importante o que acontece nas nossas periferias. E nesses casos das folias de reis, mais ainda. Por quê? Porque não é o território deles de origem. Né? A gente sabe que os processos migratórios, né, do campo para a cidade foram assim enormes, né? Com o próprio movimento de industrialização, não é? O homem sai do campo e vem para a cidade lá no interior, era muito mais fácil, e ainda a gente ainda tem muitas folias no interior.
né? Nós temos Eu muitas preciso folias. fazer um comentário nesse sentido. Tanguá, né? O próprio, as origens de muitas pessoas de Tanguá, eu repito isso muito, uma origem comum, né? De lavradores que vieram para Tanguá por conta da usina de açúcar, para trabalhar na usina de açúcar, e no norte do estado a folia de reis também é muito forte, sempre foi, né, historicamente. Então, até a família, o seu Edu é campista, né? E interessante que, aí, fazendo esses nossos comentários sobre o patrimônio material e imaterial, porque na semana passada nós tivemos aqui a presença do professor Rui Aniceto, da UERJ, também Maravilhoso, de meu São amigo, Gonçalo. maravilhoso. Então, eu falei, não, peraí, a gente precisa, porque nós falamos sobre a pesquisa que a UERJ realizou aqui em 2013, que eu participei como consultor, foi um patrocínio da Petrobras, um trabalho muito denso, muito, muito valioso, e que quando ele pretendeu dar conta do patrimônio imaterial, ele se valeu do documentário, do audiovisual. Então, o documentário que acompanha essa pesquisa, o livro é Patrimônio Cultural no Leste Fluminense, História e Memória de Guapimirim, Itaboraí, Tanguá, Cachoeira de Macacu e Rio Bonito. E o documentário se chama Entre Lugares, Patrimônio e Memória no Leste Fluminense. E abarcou também essas cidades, e o ponto de ligação de todas essas cidades era a Folia de Reis. Todas essas cidades têm a Folia de Reis como manifestação do patrimônio cultural e material. E um dado curioso de Tanguá é que a construção, ou melhor, a inauguração da Igreja Matriz Católica de Tanguá, ela se deu em um dia 6 de janeiro, em um dia de Reis. E existem relatos, ainda eu não fiz ainda o registro desses relatos, que a inauguração da igreja, ela se iniciou com uma apresentação de uma folia de reis. Então é muito interessante, porque, se não me engano, é 1968, nós estamos, digamos, aí no auge da ditadura militar, e Tanguá com essa inauguração dessa igreja, uma igreja muito suntuosa, de uma arquitetura religiosa muito moderna, muito avançada para a época, né? Eu digo que é uma joia da arquitetura que foi, digamos, um pouco descaracterizada, mas ela ainda possui a sua essência. Então, são 50 anos, 50 e poucos anos de história, e que, nesse sentido, eu gostaria, professora, de fazer aqui também o registro, novamente, dos comentários e elaborar uma outra questão que vai um pouco nesse sentido, caso a senhora não tenha complementado ainda a sua ideia, você pode complementar e ainda incluir essa que está bem dentro do que nós estamos falando. Então, como eu disse, depois do registro aqui do comentário do Deja Lourenço, que é o filho do seu Edu, né, que é o herdeiro, que leva a bandeira, e tem já Essa os filhos, bandeira né, aí, hein, dele. Deja? Então, e a Folia de Tanguá, se eu não me engano, é um perfil também que desejando aqui também boa tarde também. Essa Folia de Tanguá é um segmento também da Folia de Itaboraí, do falecido senhor Bento, que também tem uma ramificação em Itaboraí, em Tanguá, tem uma atuação também em Tanguá. Então, é interessante essa sua fala que ele Vamos tem, falar depois todo do o que acaba território. acontecendo com eles. Então, é interessante porque eu costumo dizer que patrimônio não possui limites político-administrativos, né? E esse não deveria, né, existir, né? Geográficos, bem Mas geográficos. nem geográficos. E aqui o comentário é do Carlos Ney Ribeiro, secretário de Cultura de São Gonçalo, desejando uma boa tarde para nós e desejando parabéns pela iniciativa. Obrigado, Carlos Ney. E dizendo, professora Verônica Naciola, sempre com maestria nas suas colocações em relação às folias de reis, que é uma defensora incansável. Sem dúvida, Carlos Ney, né? A professora Verônica se destaca por essa dedicação à folia. E o Bruno Almeida de Oliveira, o Leão, faz esse comentário dizendo que a Santa Ceia também é uma passagem muito bonita, né? Quando a senhora explicava sobre
as manifestações, ou sobre o que contém, né, o que contempla o ciclo das manifestações do ciclo junino, o ciclo natalino, onde se insere a Folia de Reis. E a professora Ladislane, novamente, elogiando aqui, dizendo que é um assunto muito importante, esse assunto que nós estamos tratando aqui. Então, professor, eu gostaria aqui de fazer esse registro, já fiz o registro, né, da questão da referência histórica à Igreja Matriz de Tanguá, que foi inaugurada no dia 6 de janeiro, mas eu também preciso fazer um registro aqui na gestão do prefeito Carlos Pereira, aqui em Tanguá, que foi onde se começou a tentativa de se organizar a administração da cultura de Tanguá, através de uma lei que cria um conselho de cultura, através de uma lei que cria um fundo de cultura, uma lei também que cria um centro de memória e uma lei que cria uma legislação de patrimônio cultural. Mas, infelizmente, é uma lei que ainda não abarca o patrimônio imaterial. É uma lei de tombamento que falta para a gente ainda ter o norte de uma lei de registro, sendo que nem essa lei de tombamento ainda foi aplicada. Então, a gente fica com essa tarefinha para que, espero eu, que no próximo ano ela possa ser discutida com os gestores, com os legisladores do município, os futuros legisladores, e através da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, a gente possa dar esses encaminhamentos. Da mesma forma, existe uma legislação, e aí é uma composição do calendário municipal de Tanguá, que também estabelece que no dia 6 de janeiro é o dia da Folia de Reis na cidade, no município. E, geralmente, no mês de janeiro, ocorre, e aí eis a questão, que eu gostaria de trazer aqui também, a sua participação, a sua atuação no movimento pela revitalização, no caso da Fazenda Columbandê, em São Gonçalo. A senhora tem mobilizado tanto a sociedade civil, o poder público, mas trazendo a realização de um encontro de Folia de Reis ali naquele patrimônio material, mas que é um patrimônio que, como ele é tombado em nível estadual, eu digo que ele excede o limite de São Gonçalo devido à sua importância, à sua magnitude, e essa questão do abandono, né, do patrimônio material não é algo exclusivo de São Gonçalo. Em Tanguá nós temos aqui patrimônios também abandonados e que, através das manifestações culturais e materiais, eu creio que eles marcam significativamente a paisagem nesse conceito amplo de patrimônio que estamos lidando agora, né? Essa nuance de patrimônio material, imaterial e natural, eles se fundiram para um conceito de paisagem cultural onde se fundem, né, essas três vertentes do patrimônio. E reconhecer esses espaços é interessante, com certeza a contribuição da Folia de Reis para reconhecer e para dar de volta a dinâmica que esse espaço precisa, além das políticas públicas, né, como eu disse, de uma lei que cria uma data no calendário oficial, de que forma a gente pode garantir a periodicidade e a permanência desses encontros regionais de Folias de Reis. Porque Tanguá tem ano que faz encontro regional de Folia de Reis. Aí um outro ano já não faz. Um outro já se desarticulou. E o encontro acaba sendo um encontro mais estadual do que regional, porque muitas das vezes não é o grupo que a nossa região aqui é dividida no leste fluminense, ou metropolitana 3, compreende Maricá, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito. Costuma até incluir Silva Jardim, porque está na Baixada Litorânea, mas tem uma dinâmica, uma ligação com o Rio Bonito, aquela região também ali de Papucaias e ali de Castelo de Macacu, também está na Baixada, é bem próximo com essa nossa região. Então, não há esse limite estático. Mas muitas das vezes são folias que vêm do interior do estado, do norte do estado. Então, não podemos nem chamar de encontro regional,
tradicional, mas chamemos então de encontros de folias de reis. Então, como a gente garantir, não só pela legislação, mas no orçamento público, né, a continuidade desses encontros de folias de reis dos municípios? O que a senhora acha que pode ser feito? Então, Rodrigo, essa é a questão. Nós estamos fazendo 20 anos, né, do decreto 3.551, né, que instituiu, que legitimou, né, o patrimônio material através dos saberes, de tudo isso e da sua inscrição e do seu tombamento, diferente, é claro, do patrimônio material, da sua salvaguarda, né? Os livros, né? Onde esses patrimônios vão ser inscritos. Primeiro ponto, são 20 anos. Nós tivemos um avanço muito grande, você sabe que o país está sofrendo, não é só o Rio de Janeiro há algum tempo vem decrescendo assim muito nesse sentido, mas a gente sabe que hoje é uma coisa do país inteiro, né? Essas leis de salvaguarda do patrimônio, tanto material como imaterial, não estão sendo cumpridas, desertaram, né? Nos deixaram órfãos. A verdade é essa. Imagine, se nós pesquisadores ficamos, imagine esses mestres, esses artesãos, toda essa gente, né? E foi um movimento muito forte em que a gente conseguiu recuperar tudo isso e que hoje, infelizmente, estamos passando por isso, além da pandemia, todo um legado aí de descrença e de discriminações para esse setor, principalmente o setor imaterial, né, do patrimônio imaterial na cultura. E o que a gente pode fazer? Essas festas, elas precisam estar nos calendários oficiais da cidade. É o que eu sempre falei. Quero mandar um abraço aqui também para Carlos Ney, trabalhei um bom tempo com ele na Secretaria de Cultura, inclusive o livro foi na gestão dele, em 2011, quando eu estava lá. Carlos Ney se sensibilizou com a questão dos foliões. Hoje eu não preciso intervir, tá? Ele resolve lá com os mestres de que forma, né, ele vai colaborar com esse transporte, com toda essa infra que a gente sabe que precisa esse suporte financeiro e esse apoio moral também para esses grupos, eles precisam se sentir prestigiados. Então, quando o poder público prestigia, eles têm mais fôlego, né? Tanto é que um novo grupo tá renascendo na cidade. Isso é o quê? Bem, então, né, os dois grupos que estão aqui não estão tão desprestigiados. Então, eu posso pegar minha bandeira, retomar minha bandeira e sair também, né? Um terceiro grupo agora na cidade, renascendo na cidade. É claro que a gente está muito longe do que a gente precisa. Por quê? A Folia de Reis, ela, né, tem uma lei que a tornou patrimônio imaterial na cidade de São Gonçalo. Né? Acho que é a Lei 132 de 2008. Né? Ponto. E daí? Entendeu? É para estar lá, a Câmara votou a lei, eu vou aplaudir o vereador, né, o criador, né, da lei, mas e aí? Entende? Quem trabalhou com o vereador, eu sou muito honesta, eu vou falar, não falou para ele que para ele fazer uma lei para tombar qualquer bem, né, qualquer patrimônio cultural, a gente precisa ter um departamento de patrimônio imaterial, de patrimônio cultural dentro, né, do município, que vai dizer, né, isso já é uma questão jurídica, que vai dizer, né, o que é patrimônio, o que não é patrimônio, que vai esclarecer, bem, então como vai ser escolhido, como esse patrimônio vai ser tombado, né, como é que vai se dar esse processo. Não é assim, não é uma coisa, não é
uma medalha de honra que eu vou oferecer para alguém, pronto, eu vou chegar em casa, eu vou pendurar, né? Aquele diploma, aquelas medalhas que a gente ganha, você vai chegar, vai pendurar num lugar privilegiado da sua casa, aquilo vai servir para você. Mas para mais nada, fala a verdade. Para mais nada, talvez você vai colocar lá no seu currículo, né? Agora até no Lattes pode, mas o que é o Lattes diante da vida? Entende? Diante do cotidiano, do que a gente precisa realmente arregaçar a manga e botar a mão na massa ali para fazer, né? O Lattes é nada, né? Ele está lá na plataforma, ele vai servir para a minha vida acadêmica, mas para a minha vida, né, para a vida do Folião de Reis que eu estou aqui estudando, não vai adiantar em nada. Do que vai adiantar essa lei? E aí, a partir dela, o que ficou estabelecido, entende? Porque não tem nada anterior a ela que vai determinar, que vai dizer, né, o que tem que ser feito. E foi sempre a minha luta dentro da Secretaria de Cultura, foi criar esse departamento de patrimônio, a gente está estabelecendo isso, entende? Isso, assim, eu posso falar, porque a nossa cultura perde quando a secretaria não tem isso estabelecido, entende? Eu não tenho as minhas diretrizes, né? Porque não é qualquer vereador, não estou desmerecendo ninguém, não. Eu aplaudi o vereador, é uma ação, né, que merece todo respeito. Eu sou uma pessoa muito respeitosa, né? E a gente precisa cada dia mais de respeito, né? Para tudo. Mas eu não posso dizer que está tombado e aí, né? Então, eu teria que ter ali garantia de que ela está tombada, mas eu tenho aqui a lei do patrimônio cultural do meu município que diz quando um bem do patrimônio imaterial for tombado, não é? For reconhecido, não é tombado, né? Na verdade, não é tombado, foi reconhecido como tal por sua importância, né? Para a cidade, pelo seu caráter devocional, mas a partir daqui, precisar de quê? Né? Para continuar existindo, para continuar salvaguardado. O que o poder público vai fazer por ele? Isso precisa estar escrito. Entende? A luta é essa, isso precisa estar escrito. Então, isso só vai estar escrito, isso só vai estar determinado, como a festa de Iemanjá da Mãe Márcia também foi tombada. Palmas, e aí? Uhum. Entendeu? E também o festival também de cinema, o Cine Tamoio, também do Foi Marcos também, Moura. né? Então, daí? Foi tombado também? Professora, eu acredito também. Digamos, Então, eles foram registrados. Eu também gosto da ideia de reconhecido. Reconhecido é um bom termo. O registro. E aí? Né? E aí? E agora? É patrimônio. E agora? O que eu faço com ele? Vou lá e penduro honra ao mérito na minha parede? Entende? Porque não tem nada que anteceda a essa ação. Né? Então, é tudo muito estanque. O legislativo faz o que quer, porque no executivo não tem nada que determine essa forma, entende? Enquanto as secretarias, elas precisam existir para estarem criando esses parâmetros, não é? Tudo isso aí. Aí, a partir daí, sim, aí a gente tem, não. Então, as folias de reis terão como dia específico tal para os seus festejos, contando com a contribuição do município. Está ali, é lei. Entende? Se for 500 mil, não sei. Ou se for uma ajuda, o que for está estabelecido ali. Na lei, está escrito porque não interessa que o governo esteja, se ele gosta ou se não gosta de folia de reis. Entende? Carlos Ney, eu sei que gosta muito. Eu sei que ele vai ajudar aos grupos enquanto ele estiver na secretaria. Não preciso mais me preocupar com isso. Entende? Eu não preciso mais. Eles fazem lá as interlocuções deles, eu não preciso mais fazer. Mas amanhã não é ele, entende?
Aí a pessoa que está lá na cadeira, eu detesto folia do reis, isso é do diabo, isso não sei o quê, entende? Aí vem todos aqueles pensamentos fundamentalistas, aquilo tudo que a gente sabe que cada dia mais cresce, não é? Nas periferias da nossa cidade. Nós estamos sofrendo essas ameaças, inclusive essa é uma ameaça gravíssima para a sobrevivência desses grupos. A gente sabe disso, que as igrejas neopentecostais das periferias, eles disputam com a teologia da prosperidade. Todo dia eles estão disputando com a teologia da prosperidade. Entende? Eu não estou aqui rebaixando a religião de ninguém, mas a gente sabe que a batalha é grande. E nós estamos perdendo folhões para essa teologia, entende? Esse é o grande Mas dilema. Esses vilões estão. Por quê? isso, professora Verônica, eu acredito que se dá também por falta dessa efetividade das políticas públicas, que se traduzem na legislação, mas principalmente, digamos, na implementação de ações, ou seja, na regulamentação dessas leis. Por Mas exemplo, é a isso gente que eu falei poderia, aqui. Isso que eu nós estava. poderíamos o que poderia ser estabelecido nessas leis é a rubrica própria, lá na lei orçamentária anual, para que se saiba, na verdade, tenha lá, né, naqueles numerozinhos que nós não conhecemos da Secretaria de Fazenda, um recurso já destinado para esse tipo de evento que não somente compõe o calendário oficial, porque o calendário oficial, para mim, ele é meramente um reconhecimento. Ele, de fato, ele, digamos, que a prefeitura teria uma grande obrigação de divulgá-los, de promovê-los, seria um trabalho de parceria, porque muitos desses eventos também são privados. São eventos realizados, por exemplo, ontem estava conversando com o Wallace de Oliveira, que era da Comissão de Organização da Festa do Aipim de Itanguá, que nesse ano, no dia 1º de maio, seria a 37ª edição, organizado pela Igreja Congregacional da Posse dos Coutinhos. O Aleph até nos assiste aqui, né, desejando uma boa noite, dizendo que a gente está num ótimo tema, debatendo um ótimo tema, e eu já vou aos comentários dos demais amigos para que a professora Verônica possa ver. Então, a gente estava conversando justamente sobre isso, o que é constar no calendário, né, por ser um evento privado, evento realizado por uma igreja, e o que é um evento público, como seria esse encontro da Folia de Reis, que acontece em Tanguá, mas acontece ano sim, ano não novamente, então não há uma garantia de continuidade. E essa garantia de continuidade também não está na lei, está, creio eu, no recurso. Um exemplo também da nossa região que eu posso dar, e talvez seja um exemplo até mais fácil da gente entender esse descompasso entre as políticas de reconhecimento e as ações efetivas. Porque eu também acredito que precisa existir esses departamentos nas secretarias que tratam do tema da cultura. E aqui em Tanguá, nós temos uma política conjunta com a cultura, que é o turismo. E é também algo interessante para o turismo, a questão do turismo cultural, a valorização dos patrimônios, sejam eles materiais, imateriais ou naturais. E Tanguá, como eu disse, ela possui legislação de patrimônio, ela cria uma lei que criou um departamento, ela cria um conselho de patrimônio, e cria um fundo de patrimônio, que eu sei que São Gonçalo também não possui, Tanguá possui e não efetivou, e onde eu quero chegar? De que forma se pode traduzir isso em ações efetivas? Maricá, ela fez o registro da tapeçaria do espraiado, das tapeceiras do espraiado, como um saber tradicional, um fazer, digamos, cultural, mas isso na própria lei não traduz, digamos, e eles, digamos, que eu costumo defender também que nem tudo está na desculpa do royalty, né? Nem tudo está na desculpa do ter muito dinheiro. A questão são gestores
comprometidos com as pautas para que possam traduzir isso em ações concretas e que não demandam muito dinheiro, muitas das vezes são parcerias, são atos de criatividade. E nesse caso das tapeceiras, eu fiquei imaginando, tudo bem, mas de que forma saber, né, esse saber da tapeçaria, ele está sendo registrado, né? Através de um documento, através de um documentário, através de um trabalho da antropologia, um trabalho que documente as técnicas, que faça manuais explicando como se utiliza o tear, né? Como é utilizado o tear, que tipo de fibra, que tipo de linha, as especificações. Então, esmiuçar tudo isso é um trabalho que, de fato, demanda alguém responsável e que seja, digamos, eu trago como exemplo Tanguá, que nesses últimos 8 anos, quase 8 anos de gestão da cultura, nós tivemos um secretário interino. Muita gente critica também, eu vou expor aqui o caso do Carlos Ney como exemplo, e eu fiz esse comentário em uma das reuniões da Organização Regional da Cultura, do Fórum Regional, que criticam que Carlos Ney está há algumas gestões seguidas na Secretaria de Cultura. Eu não vejo mal nisso, até aí não há nada de, digamos, que contraponha, que diga o contrário da competência dele, que deponha contra ele. Mas, ao contrário, um gestor que fica quase 8 anos interino numa pasta de cultura, ou seja, uma vacância sem o secretário, sim aí um indicativo de que a gestão atual não deu o devido reconhecimento e devida atenção para a cultura. É um descaso por conta disso, isso não se traduziu, como nós estávamos dizendo, em medidas efetivas, porque precisa de alguém para pensar aquele caso. E aí eu quero deixar aqui bem claro, professor Leandro, que aproveitando da nossa intimidade já que somos pares no sentido de buscar o mesmo objetivo, eu não tenho nenhuma pretensão de liderar esse processo, de ter essa responsabilidade no meu município. Longe de mim. A minha intenção é ser como você, ter a tranquilidade de que a cultura está sendo conduzida na cidade de uma forma responsável, de uma forma eficaz, para que eu possa me dedicar à minha vida pessoal, às minhas pesquisas, e contribuir de uma forma indireta. Porque, como você disse, hoje você não tem a preocupação de ir buscar, de fazer a interlocução com esses grupos culturais e com o poder público. Mas você também tem a preocupação de que, numa próxima gestão, isso precise ser feito. E isso é cansativo, e esse refazer, esse reconstruir, não pode depender de nós. Isso tem que ocorrer, porque aí já é um outro ponto que eu sempre exponho bastante sobre a condução da cultura em Tanguá. A questão da transparência, os conselhos. Tanguá fez uma primeira conferência de cultura em 2016, elegeu um conselho, e esse conselho não tomou posse, porque simplesmente o gestor não achou interessante. Criou-se um plano de cultura que dava uma boa ênfase à questão do patrimônio da cultura popular, se imaginou até um espaço de cultura popular, mas isso não foi levado à frente, isso foi deixado de lado. E hoje eu digo que é um trabalho que foi perdido, né, porque a realidade de 2016 não é a realidade de 2020. Nós vamos encarar o ano que vem, um ano muito difícil, e aí orçamentariamente, né, por conta da pandemia, a gente não sabe ainda como será. A gente já pega aí o carnaval no início do ano, o carnaval vai ter que ser reinventado. Então, a gente está aqui justamente fazendo essa troca, discutindo, pensando a cultura, coisa que os gestores públicos, né, que deveriam estar pensando nessas políticas públicas, estão pensando somente em fazer um terceiro mandato, aqui no caso de Tanguá, de fazer um sucessor. E isso é contraproducente, isso prejudica a cultura. A gente já deveria ter pessoas, e creio que aí sim, do grupo, que eu não deveria falar isso aqui, porque eu tento me manter o máximo imparcial possível, porque esse aqui é um espaço que tem pessoas que não acompanham o meu pensamento, né, digamos assim.
mas eu acredito que eu tenho essa licença porque eu não devo nada a ninguém, né? Então, acredito que essa condução não é uma condução, não estou partidarizando a discussão, mas estou fazendo a devida crítica, porque até então eu conheci, eu tentei, foi proposto, a diálogo foi aberto, só não avançou justamente por falta de interesse. Então, esse é o momento de expor essa questão para que assim as pessoas tomem a decisão, se acharem que a cultura pode ser conduzida, continuar sendo conduzida dessa forma, tudo bem, a gente não pode fazer nada. Mas eu creio que do projeto que até faço parte, essa realidade ela vai ser modificada. Então, professor, eu gostaria de fazer aqui o registro de mais alguns comentários. Depois, nós temos aqui o comentário da Rosângela Cruz, desejando parabéns para a Verônica. Beijinho. Nós também temos aqui o comentário novamente da professora Ladislane, que está participando aqui conosco ativamente, dizendo: Rodrigo Rangel, parabéns. Agradeço, Ladislane, muito obrigado. Você sempre traz assuntos na web do Fórum Cultural que precisamos saber. Obrigado, Ladilane. E o Alaf de Oliveira, dizendo: boa noite, um ótimo tema para o debate, né, como já tinha citado, ontem estivemos falando sobre cultura de Tanguá numa live, aí lá eu abri mesmo o verbo, né? Também não citei nomes de ninguém, para não ficar esse clima chato, mas deixei bem claro essa questão de como a cultura em Tanguá foi má conduzida nessa última gestão e a gente precisa modificar esse rumo da cultura para que alcancemos um desenvolvimento. E acredito a cultura como motor do desenvolvimento de uma localidade. Nós temos aqui o comentário do Túlio Carvalho, né, dizendo que bom termos essa fala cultural envolvendo as nossas cidades. Parabéns, professora Túlio, grande, meu compadre, grande radialista lá da Rádio Fluminense, dá sempre um espaço para a gente também se colocar. Já falei sobre a Fazenda no programa dele. Beijos. Importantíssimo que essas formas de comunicação, e nós temos aqui essa ferramenta web, não há desculpa, professora Verônica, para que as pessoas não sejam mais envolvidas nas discussões, nos rumos da administração pública. Eu acho que a pandemia veio para deixar isso bem claro, né? Que não há como se distanciar mais, uma vez que esse espaço for conquistado, a gente também não consegue, porque a rádio tem uma abrangência, assim, ainda muito interessante para um certo público que a gente precisa alcançar e pessoas que precisam efetivamente conhecer mais sobre a Folia de Reis, digamos que é o nosso tema de hoje. E para finalizar, aqui o comentário do Bruno Almeida de Oliveira, dizendo que temos que sair de nossa cidade para se apresentar em festivais de Macuco e Monerá, porque não temos um encontro em nossa cidade. É um ano sim, um ano não. E nós temos aqui um novo comentário dizendo, ou melhor, perdão, da Rosiane Galvão, dizendo: parabéns, Verônica, sempre lutando pela cultura comadre, de São Gonçalo. Beijos, comadre. Rosiane, queria dizer que não é só pela cultura de São Gonçalo, não, hein? É pela cultura do leste fluminense, pela cultura do nosso estado. Aí, né? É sua referência, digamos que é seu ponto de partida, né? A nossa aldeia é o nosso ponto de partida. Mas, professora, agora já encaminhando... deixa só uma parte onde eu estiver, né? Porque o geógrafo Milton Santos já falava que a cultura extrapola essa questão de territórios, não é? Porque ela vai se manifestar onde está o seu portador. E assim acontece com as folias de reis, que eram lá do interior e hoje estão ocupando os espaços urbanos, e eles precisam manifestar a sua cultura. O próprio carnaval, e pessoas em Nova York, não sei aonde, no fim do mundo, e se encontram e, né, rememoram
porque é memória, né? Cultura é memória. Tem o boi de Lucas, de Parada de Lucas, é o boi do Maranhão, é autêntico. Então, é uma comunidade de maranhenses que faz o alto do Bumba Meu Boi, faz o ciclo junino na cidade do Rio de Janeiro, em Parada de Lucas, e eles... Então, o boi é autêntico, então a cultura tem disso, né? Ela vai se manifestar onde está o seu portador, e ela é a mola mestra, né? Ela dá sustentação para que a gente... assim, e ela tem nos ajudado muito nesse momento da pandemia, né? Tem nos ajudado muito porque tem feito com que a gente... assim, nós nos entendamos mais. E o que garante isso? Esse entendimento da gente mesmo, não é? Então, hoje, não é o dinheiro, né? Claro que o dinheiro é necessário até para a gente reconstruir isso aí que está sendo, né? Como diz o Peter Berger, né? São as teias culturais sendo desconstruídas, assim como aconteceram com os povos africanos, que chegaram aqui, né, que se tiveram que se reinventar e criar uma nova família, né, nessa terra, né, colonizada. E a gente vai também assim, nós somos fortes, a gente também vai se reconstruindo. Essa sua fala de que às vezes a gente precisa falar dos governos, não é da pessoa A ou da pessoa B, entende? A gente precisa falar do que é necessário para as pessoas. Você precisa, a vida precisa ter sentido, né? Começando por aí, se tem vida, ela precisa ter sentido. Então você tem que ter uma causa, né? Para você dar sentido para a tua vida. A gente precisa de amor, a gente precisa... E esse amor, ele vai sendo elaborado de várias maneiras, né? Ele vai sendo atribuído a várias causas na vida da gente. E essa nossa causa da cultura, ela extrapola realmente territórios aonde a gente estiver, a gente vai, mas eu vou sempre levantar a bandeira da minha cidade, entende? Se eu estiver lá no fim do mundo, eu vou dizer... Literalmente a bandeira de São Gonçalo, né? Eu preciso dizer que eu sou dessa terra, eu preciso me sentir filha desse território, e toda vez que eu puder fazer alguma coisa para melhorá-lo, eu vou fazer, entende? Então, cada um tem uma maneira de fazer. Uns estão no campo político, partidário, outros já são nos campos da pesquisa, da academia. Não pensa que a academia também, eu falei assim que o Lattes não é a vida, mas a academia também é muito importante para a gente estar validando, para a gente estar legitimando. Entende? Eu acredito que eu legitimei muito, eu não estou aqui falando em causa própria, mas não sou eu, mas as colheres de reis dentro da cidade, que ficavam lá na periferia, não é? E muita gente falava, não, isso é do diabo, isso não é coisa de Deus, isso... Mas a gente precisa mostrar que de Deus é o amor, não é? De Deus é o amor, de Deus, das divindades, não é? É o amor, não é? Não é o amor, está em tudo que está aí no planeta. Essa pandemia precisa... Você sabe que eu estou num seminário essa semana, que é um seminário do Maranhão, não sei se você conhece, na universidade, é online, né? É bom isso, que também a gente... Então, eu ouvi pessoas hoje, essa semana toda, da Argentina, de Manaus, de vários lugares, do Uruguai, do Paraná, entende? O tema é Pombagira. Imagine, o tema do seminário, né, do evento deles é Pombagira. E aí? Né? Porque também tem essa demonização, porque a Pombagira é das religiões de matrizes africanas, não é? Ela vem com isso. Mas olha que a gente pode dar até uma outra contextualização para a Pombagira, porque a gente sabe que o próprio catolicismo medieval, não é? Traz a ideia das bruxas também. Ele vem na bagagem, né? Os colonizadores
trazem na bagagem a questão da bruxaria, de tudo isso que já existia nessa Europa medieval. Mas aí toda a satanização é atribuída aos negros, entende? Aos negros escravizados. Toda a satanização que existe no Brasil é atribuída a eles. E aí, não é? Aí a gente, né, não estou dizendo que as bruxas são diabas, não, de forma alguma. Eu devo ser até neta de uma delas. Mas. Sem dúvida. A minha era, a minha conhecia ervas, a minha avó conhecia ervas, a minha avó conhecia ervas, era da terra, uma pessoa que pegava no cabo da enxada, entendeu? Então, acho que não está longe. E interessante, professora, a sua fala, para que a gente possa desconstruir sempre, né, esses preconceitos e para entender que a história serve para isso. É tudo preconceito e a gente precisa primeiro estudar para depois falar sobre aquilo, não é? Não posso ter essas Nós ideias estamos. erradas, não é? Independe da minha crença, respeito, né? São assim, pensamentos respeitosos com o próximo, com a crença do Mas, próximo. infelizmente, professora Verônica, nós estamos vivendo um momento em que as opiniões estão sobrepondo a ciência. E a ciência, no sentido até das ciências humanas, elas não são consideradas, elas não sei de onde vem isso, elas foram rebaixadas a uma não ciência, não é? Esse senso comum, ela tomou uma proporção de negação até da prática do fazer alheio. É algo muito feio que passa por conta da falta de empatia, a falta de amor mesmo ao próximo, né? Nós estamos vivendo esse momento, acho que é uma crise mesmo da humanidade em torno, a gente também aí casos seguidos, né, de discriminação, de preconceito, de racismo, e tudo isso mostra como isso é estrutural na nossa sociedade, algo que acentuado, Rodrigo, isso está muito acentuado. Nós estamos vivendo coisas assim que eu pensava que a gente já tivesse superado 50% pelo menos disso aí. Estamos vivendo, é perigoso, tá perigoso. Podem nos matar por uma opinião, entende, que você tenha que não esteja de acordo com a opinião do outro. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? E a gente acha que são ações como essas, né, da gente, dessa nossa perseverança, dessa nossa luta, que faz com que essas questões se amenizem mais um pouco, porque a gente precisa cada dia mais estar falando sobre o que é diferente, sobre o que não faz parte da minha cultura, mas eu preciso respeitar, porque é a cultura do outro, entende? Não é um do meu medo, gosto, né, professor? gosto do O outro, desconhecido, o desconhecido provoca um medo, e esse medo que provoca violência, e nós vamos vivendo isso, mas esperamos que isso modifique. Nesse sentido, é necessário que eu acho muito interessante dois comentários muito bem colocados aqui, da Mariana Farias da Cruz. A professora deve ser conhecida da professora, dizendo aqui, feliz em ver. Então deixa eu explicar esse comentário dela. Feliz em ver que em um Brasil de hoje eu tenho a tranquilidade de ter crescido com os valores certos. Ela é uma Mariana, delícia. sem dúvida. E o outro, sua filha, certo? É. E o outro comentário dela é dizendo que a ciência só faz sentido assim, quando está a serviço da sociedade. E você faz isso muito bem, professora Verônica Naciola. Então, dessa forma, eu gostaria de encaminhar para o final, agradecendo novamente a pedagoga, especialista em marketing cultural, mestre em ciência da arte pela UF,
doutoranda em Ciências da Religião na Universidade Católica de Pernambuco e também autora do livro Folias de Reis em São Gonçalo, Irmandade e Patrimônio. Professora Verônica Inaciola também é pesquisadora das artes, festas, danças e religiosidades populares fluminenses. Ela também é integrante da comissão acadêmica e de pesquisa da IOV Brasil, International Organization de Folk Art Popular. Professora Verônica, deixa eu só falar, é uma organização porque eles escrevem assim, né, em inglês, então eu reproduzo. A gente fala IOV Brasil, mas aí é uma organização internacional que abrange mais ou menos uns 190 países do mundo, que trata da salvaguarda popular. Então, e você hoje está sendo o nosso convidado. Eu estou outorgada a fazer o convite para alguns municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, Rodrigo Rangel pode ser nosso companheiro lá na IOV, representando Tanguá, o município de Tanguá. O que você acha? Fiz em público o convite. Aceito de muito bom grado. Só estou, digamos, no final aqui do TCC, da biblioteconomia, que me agarra, que me prende, mas estou terminando, e gostaria muito de participar das discussões, porque eu também participo de um outro grupo, que é o TICCIH, que também é uma sigla em inglês, que é uma Organização Internacional de Preservação do Patrimônio Industrial. O professor Ronaldo Rodrigues, lá da Federal de Minas Gerais, até hoje aconteceu a divulgação de um espaço reconhecido no governo estadual pelo INEPAC, na cidade de Valença, se eu não me engano, uma área industrial, fabril, e isso é a minha insistência aqui em Tanguá, de reconhecimento, né, do conjunto industrial da usina de açúcar, que foi a Companhia Brasileira de Antibióticos. Então, quem sabe, um dia tenhamos nesse espaço, um espaço em que a Folia de Reis possa, digamos, ser abrigada, não, como eu disse, não nessa concepção errada que fazem de museus de coisa velha, mas um espaço que esteja, de fato, de discussão, de experiências, de práticas culturais, de trocas, né, de saberes. E, professora Verônica, gostaria de deixar aqui aberto para mais alguma consideração final da senhora, ou caso não tenha, eu finalizo e agradeço a todos pela participação. Nós chegamos agora a 1h30 de conversa, como nós tínhamos programado. Então, eu quero agradecer o espaço, a oportunidade para estar falando daquilo que a gente gosta, mandar esse recado e dizer que o mais importante hoje não é, acho que eu já tinha falado aqui, não é o que eu faço na academia, mas o mais importante é a fala desses foliões, desses mestres, e a gente está cada dia mais tentando entender isso e se aproximando a cada dia mais desses fazeres tão elementares assim para a vida da gente, esses fazeres artesanais, essas práticas cotidianas. Michel de Certeau também é um autor que eu gosto muito, um teórico bacana em invenções do cotidiano. Na minha dissertação de mestrado foi que eu fiz toda a mediação do trabalho, que eu falei de artes populares fluminenses. Na dissertação de mestrado, minha pesquisa não foi Folias de Reis. O livro Folias de Reis, que eu tenho publicado, ele não é acadêmico, tá, gente? Eu quero deixar isso claro, não foi um livro feito pela academia, ele é uma homenagem da Secretaria de Cultura do município de São Gonçalo, que me outorgou, né, a escrita, tá, para fazer essa homenagem a esses grupos que estão na cidade, que já passaram pela cidade. Foi uma homenagem da secretaria e eu
escrevi porque eu estava junto deles há muito tempo, fazendo esse trabalho. Então, ele não é acadêmico, não é fruto de um trabalho acadêmico, agora é fruto de uma pesquisa, assim, de uma oralidade, né, de tudo que eu ouvi, desses mestres, de todas as festas que eu fui, e eu tento reproduzir ali, né? No próximo trabalho, quando eu falar dos milagres, dessas bandeiras, a gente já vai estar dando um aspecto, mas é claro, né, vai ser a minha tese de doutorado, então ele vai estar seguindo essas normas acadêmicas, só para deixar claro, porque às vezes fala a professora mestre, né? Ué, mas o livro dela foi a dissertação dela de mestrado? Não. Não foi. No mestrado, eu falei sobre um artista popular do eixo São Gonçalo, Niterói, chamado Adalton Lopes, que trabalhava com barro, né, que dava, ele tem obras aí no Museu do Folclore, na Casa do Pontal, obras maravilhosas. O tema foi arte popular fluminense, tentando falar também dessa, né, discriminação que as artes populares sofrem, mas eu chamei de artes contemporâneas populares. Até o Wallace de Deus foi meu professor lá na UF, gostou, né, desafiar e chamar de arte contemporânea essa arte popular, acho bacana isso, porque a gente tem que dar o crédito a quem tem o crédito. O artista é contemporâneo. Por que a arte dele, por ser popular, não é contemporânea, né? Não está no passado. É a mesma coisa do que você falou lá do museu. As pessoas pensam que está no passado. Não, nem a Folia de Reis está lá no passado, no período colonial. Elas estão interagindo com a gente aí, né? Hoje, no mundo contemporâneo, é o que chamam aí de pós-moderno, que para mim a gente está sofrendo ainda uma modernidade tardia, sabe? A gente não chegou ainda nesse pós-moderno que tanta gente fala aí, acho que a gente ainda não chegou, a gente ainda tem uma caminhada até lá, até esse pós-modernismo, mas se a ciência quer chamar de pós-moderno, então a gente fala pós-moderno, mas na minha concepção ainda não é um mundo pós-moderno, tá? Ainda não é. E a gente isso. Então, o livro ele não é resultado, tá, gente, da academia, não. Ele é uma experiência vivida ao longo da minha trajetória de trabalho, né, na Secretaria de Cultura da cidade, do ano de 1997 até 2011, quando eu fiz o livro. Agora a gente tem uma segunda edição, que eu já coloco mais algumas coisas nessa segunda edição, que saiu agora em 2000, acho que foi 2018 ou 2019, a segunda edição do livro. Aí a gente já consegue colocar mais algum panorama de como está, então, né, de 2011 para 2019. Tem uma mudança pequena, mas já tem. Aí eu coloco nessa segunda edição, mas é um presente, tá, da cultura da cidade para esses mestres, esses foliões que passaram pela cidade, que deixaram esse legado tão importante para a gente. Não é um trabalho acadêmico, o próximo será, se Deus quiser, assim permitir, nossas divindades, nossos astros, permitirem que a gente, né, esteja aí contribuindo mais um pouquinho, porque às vezes a gente pensa, é tão pouco que eu estou fazendo, mas é um pouquinho mesmo daqui, dali, nesse Brasilzão, que a gente vai formando essa corrente aí de resistência, porque a gente vai precisar muito. Tá? É isso, deixar um grande beijo para todos meus familiares queridos, todo mundo que esteve aí, meus amigos, todos que estiveram aí, tá? O mestre presente. E mais uma vez dizer obrigada, meus mestres, com tanta sabedoria, por tudo que aprendi com eles, tá? É isso. Obrigado, Beijo. professora Verônica. Então, eu aqui vou projetar o último comentário que foi feito, da Glaucia Coutinho, dizendo parabéns, Verônica, pelo seu trabalho e perseverança na cultura de sua cidade.
Eu também quero aproveitar para desejar aqui meus parabéns, professora, pela sua dedicação e agradecer novamente pela sua participação aqui no nosso Fórum Cultural de Tanguá, nesse nosso 5º Web Encontro. Fique mais um pouquinho comigo aqui no final da conversa, enquanto isso, logo depois aqui que eu encerrar a nossa transmissão. Obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde, uma ótima noite e um maravilhoso final de semana. Beijo.